Pode ir? Pode, Ellen. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ellen Jabbour e a gente começa agora mais um Pod Ellen. Hoje a gente vai colocar o nosso foco em um tema que tem percorrido muitos consultórios por aí, a nossa saúde mental. Para essa conversa, eu tenho aqui no estúdio com a gente a pesquisadora e educadora Flávia Lippe, que já publicou 16 livros e 9 best-sellers, e também a minha amiga querida diretora de Wellness, Bettina Weber. Fica com a gente que essa conversa hoje vai ser super importante. Bem-vindas, meninas, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Uma feliz honra de ter estar vocês aqui, muito feliz, e você também, mais uma vez. De novo, muito obrigada, Ellen. Prazer, Flávia. Prazer. Tô super ansiosa por essa conversa. Também. Eu também, gente. O melhor de criar meu próprio podcast é poder escolher o tema e as convidadas. Esse é o melhor. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Eu acho que esse assunto vai ajudar muitas pessoas. Porque a gente tem visto, ultimamente, principalmente, uma crescente desses casos de saúde mental, né, Flávia? De pânico, crise de ansiedade, depressão. Parece que está aumentando. Hã? Burnout. Eu mesma quase tive um. E por que isso está acontecendo? A que você atribui tudo isso? Bom, a gente vive numa policrise, né? Policrises são quase que a mesma coisa dos excessos de informações que a gente tem no mundo. E a policrise, ela vem em escalada, então desde crise financeira, crise política, crise social, crise emocional. Então, quando a gente está num crescente de informações, onde as pessoas não estão preparadas para filtrar, a tendência é que os nossos corpos, né, emocionais, físicos, mentais, supramentais, eles avisem pra gente que a gente não tá bem. Se sobrecarreguem, E sobrecarregue. Então, realmente tem um índice muito alto hoje, está crescendo muito mesmo a questão de variações em saúde mental, né? Uhum. Muitos desequilíbrios, né? Muito. Eu gostei que você usou o termo filtrar. As pessoas não estão preparadas para filtrar. Seria esse o caminho desse equilíbrio? Como é que a gente faz para encontrar um equilíbrio? Acho que a gente tem que desenvolver o mini Yoda, né? Então, ficar todo mundo entendendo que o mundo não vai mudar por sua causa. E o mundo não está mudando tanto quanto as pessoas imaginam que estão mudando. Entende? É porque quando a gente olha e fala, nossa, eu nunca vi sobre isso. As crises, elas são iguais. E os problemas humanos idênticos. Os nossos problemas são os mesmos. Se você perguntar para qualquer pessoa aonde pega, ela vai falar amor, dinheiro, saúde, entende? Os problemas são os mesmos. Isso nunca vai mudar, porque nós somos uma espécie humana. Isso não vai mudar. A forma com que eles apresentam pra gente muda, de lugar para lugar, de idade, muitas vezes de gênero, mas eles são sempre os mesmos. E as crises que vêm, elas dependem do período geopolítico que a gente está vivendo também. Mas elas também são iguais. Então, quando a gente se prepara como humano, a gente vive qualquer crise. E esse preparo é uma escolha. Essa é uma escolha. Né? E não é uma escolha fácil. Porque quando você escolhe, eu quero viver em crise, significa que você está se expandindo emocionalmente e espiritualmente e mentalmente para viver em qualquer lugar e se adaptar a qualquer situação. Então, quando a gente fala o número de crises que existe no mundo hoje é muito maior, não é. A forma da gente olhar, ela é mais veloz. Então, aprender esses filtros, né, de como a gente vai filtrar, a gente pode aprender. Pensamento crítico, que está sendo pouquíssimo desenvolvido, apesar de ser uma necessidade, até 2025, é um dos principais itens de desenvolvimento humano, é o pensamento crítico. Que estaria muito associada a essa parte da filtragem. Da filtragem. Hoje, por exemplo, né, que virou a super onda do ChatGPT, por exemplo, você não tem como ter um bom uso dele se você não tem pensamento crítico. Você não tem como ter
uma boa conversa sem pensamento crítico. O que é exatamente o pensamento crítico? É você pensar com a sua própria personalidade, você não ir com a manada? Não ir na onda dos outros? Isso sim é um dos pontos, mas o mais importante do pensamento crítico é saber identificar fatos. Então, quando você tem pensamento crítico, o fato é a história. Todo o resto é como você quer lidar com isso. Na realidade, é muito daquilo que é trazido que não é sobre aquilo que é, mas como eu vejo aquilo que é, né? Trazer essa parte do pensamento crítico. E te ouvindo, Flávia, até fiquei pensando, né? Como é curioso como a gente é educado a assumir verdades para si, para o mundo, para o outro, e não pontos de vista. E quando você fica muito preso a uma verdade, na realidade você não se abre para outros pontos de vista, que você trouxe muito isso até quando você gesticulou, que existem várias formas daquilo se apresentar, né? E como é necessário a gente se gabaritar emocionalmente para ter esse ponto mais, né, esse pensamento crítico, mas não necessariamente também ficar muito enraizado com as nossas verdades, né? Ter realmente essa amplitude de pensamento, né? Você sabe que eu fico muito encantada, assim, a gente estava falando isso agora, né, antes de começar, do encantamento, né, que a gente tem sobre as convivências, sobre as histórias, sobre a vida. Você não tem como se apaixonar pela vida se a história do outro é um problema, se o mundo é só um problema. Você só pode se apaixonar pela vida quando todas as coisas fazem parte dela. E a vida não é fácil. No manual de vida estava escrito difícil e complexo. Mas ninguém disse que você não aprenderia a viver, né? Porque a vida fácil, ela é uma vida... Nem a vida da criança é fácil. Porque ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, ela está tateando o mundo. Então, a vida não é fácil. Mas ela é linda, ela é extraordinária. E o ponto de vista do pensamento crítico principal é extraordinário as nossas diferenças. É extraordinário aprender com aquilo que eu não tinha ouvido antes. É extraordinário entender que você me trouxe algo que eu não tinha pensado sobre isso ainda. Perfeito. E não é só ter tolerância, como as pessoas têm falado, né? Da gente aceitar as diferenças. Não é só aceitar e tolerar as diferenças, é se abrir para entender aquele outro ponto de vista. Eu vi você falando numa das suas postagens maravilhosas, que eu adoro ler seus posts, eu fico ali infinitamente, não dá vontade de parar. Que você estava falando como ter conversas difíceis, né? E que uma das dicas que você deu é a gente conseguir ouvir o outro de fato. Não só querer falar, em primeiro lugar, porque é o que a gente costuma fazer, né? A gente quer falar, colocar o nosso ponto, mas a gente se abrir para ouvir o outro. E mesmo quando o outro pensa diferente, falar, tô vendo que isso é muito importante para você, deixa eu te entender, me explica melhor. E não só falar isso da boca para fora, mas realmente se abrir para fazer isso. Eu me identifiquei porque eu uso essa estratégia, já usava naturalmente, assim, e funciona muito. Não só para a conversa ser mais amigável, chegar a um consenso positivo para ambos os lados, mas também para eu crescer. Porque eu falo, caramba, eu saí da minha caixa. Eu jurava que isso aqui era mais legal, que isso era, sei lá, e eu abri minha cabeça. É tão importante. E acho que a coisa mais pobre de se ver, em termos de pobreza de espírito, é alguém que não quer fazer isso. Alguém que está ali no mundinho da pessoa e fala, eu sou assim, não vou mudar, não quero me abrir, não quero te ouvir, não quero te entender. Para mim é assim e acabou. Isso é tão ruim, e aí não tem conversa. E se não tem conversa, não tem troca. Se não tem troca, a gente não cresce, né? Então, não é só tolerar e aceitar essas diferenças, mas, de fato, querer aprender com as diferenças, querer crescer com o outro e viver o mundo do outro, ver pelos olhos do outro também um pouquinho. O grande problema do moralismo é que você tem que tolerar e aceitar. Esse é o princípio do moralismo, né? Você tem que isso, e tem um manual de como você ficar na frente do outro como espantalho, né? Que é essa que é a real, né? Agora, se você quer viver com o mundo, se você quer crescer com o mundo, expandir espiritualmente e mentalmente, você precisa conviver, aceitar e trocar.
Né? Não é assim, não, eu tolero o que você fala, mas eu não concordo. Ninguém está falando em concordar. Está falando em aprender. Você não pega um livro e fala, eu não concordo com esse livro, queima o livro, ou liga pro autor e fala, eu não concordo com você. Entende? Você simplesmente... você não gostou do livro. E eu aprendo até com bula de remédio. Eu leio tudo, eu leio tudo. Eu leio muito, muito, muito. Assim, muito mesmo, eu leio um livro por semana. Lendo, anotando, marcando. E eu ainda copio as principais partes que eu mais gosto. Eu também faço E isso. eu fiz isso no meu computador. Você tira umas horas por dia ou você vai lendo naturalmente? Eu vou lendo naturalmente, mas eu Quando sei dá. mais ou menos quanto tempo eu gasto para ler um livro inteiro. Se eu sentar e ler o livro inteirinho, eu gasto 4 horas sem marcar. Né? Então eu já tenho como pesquisadora também, a gente lê muito, né? E você cria técnicas também de entendimento e tudo. Mas o discordar, ele tem uma vantagem. Né? O discordar, ele vai te fazer ampliar a sua noção de realidade. O concordar, ele vai trazer para perto pessoas que você tem afinidade. Mas o discordar não tira afinidade. Ele pode te trazer afinidade depois que você conhecer aquele ponto de vista. Né? Eu tenho bons amigos que nós discordamos muito. Eu também. Bons amigos. Eu né? demorei para apreciar isso e para entender que dá para ter afinidade mesmo discordando, porque a gente acaba andando com pessoas Sim. parecidas com a gente, né? E principalmente nos últimos anos que houve essa polarização política, principalmente, né? E que as pessoas se separaram, cortaram amizades, cortaram até laços familiares, enfim, muito triste. Ali eu vi que alguns amigos toleravam, conseguiam segurar essa onda de pensar diferente e mesmo assim continuar sendo seu amigo. E eu valorizei muito mais essas pessoas. Eu falei, que pessoas interessantes, que pessoas ricas. Porque a gente consegue discordar e continuar se amando. Continuar saindo junto. Sim. Não é só assim, a gente não brigou, mas nunca mais te ligo também. Não quero mais tomar chopp com você. Não, continuamos. A gente evita falar daqueles assuntos porque às vezes dá um desconforto, mas se for necessário a gente fala com respeito. Outra coisa de alimentação também. Eu sempre já conseguia fazer essa filtragem, assim, de quem aguenta se abrir para conhecer o lado, o ponto de vista do outro, né? Que eu sou toda natureba e tal. E você fica querendo passar isso para as pessoas que você ama. Que você fala, preciso que você tenha saúde. Então, eu, quando era mais nova, eu era um pouco mais enfática, assim. Quase exigia que as pessoas parassem de tomar Coca-Cola. E comessem mais frutas, enfim. Tem umas pessoas que elas criam resistência na hora. Né, e já querem mudar o assunto, elas já ficam bravas, criam resistência, ficam com umas pedras assim na mão. E tem outras que querem te ouvir de fato e falam, poxa, que interessante, não tinha parado para pensar nisso e tal. Eu acho que tem um mistério nos relacionamentos, né? Sempre teve. Né? Assim, os relacionamentos são misteriosos. Cada um tem dentro de si um DNA, tem dentro de si uma ancestralidade única, né? E tem muita história guardada. Então, quando você está convivendo com o outro, conversando com o outro, você está conversando sobre os mistérios da vida dessa pessoa. Você não está falando sobre alimentação, política ou economia. Você está falando sobre os mistérios dela. Né? E quando a gente olha o outro com essa profundidade, não há como não respeitar. Aconteceu hoje, né? Vindo para cá, eu não tenho carro há muitos anos, não, só uso o que tiver. Se tivesse camelo ou cavalo também seria, tranquilamente. Foi bicicleta durante muito tempo. E vindo para cá, o motorista, logo que eu entrei no carro, ele estava assim, extremamente mal-humorado e já com a cara muito fechada e assim, bem grosseiro e tudo. E eu fiquei pensando, comecei primeiro, eu agradeci a presença dele vivo, né, vivo me levando, né, para algum lugar. E ele estava me trazendo para cá. Né? É uma coisa muito importante para mim vir até aqui. Ele era o condutor, né, nesse momento. E aí depois eu fiquei pensando, o que será que aconteceu logo de manhã? Eram 8 horas da manhã. Né? Então comecei a pensar como que eu posso ajudá-lo,
nesse trajeto daqui até aqui, sem falar nada, porque ele não me pediu ajuda. E a gente não deve ajudar sem a pessoa solicitar. É uma invasão muito grande você entrar dentro da cabeça ou da alma de uma pessoa se ela não te pediu. Né? Então, eu em silêncio, pensei, como que eu posso trazer tranquilidade para ele? E aí, depois de um determinado momento, assim, depois de uns 30 minutos no carro, ele falou, a senhora é uma pessoa tão calma. Olha que maravilha. Que legal. Como que você faz para ser calma nesse trânsito? E aí a gente começou a conversar, ele me deu uma pequena abertura, falar sobre a calma, falar sobre a pausa, falar sobre o silêncio, né? Então, são essas oportunidades infinitas que a gente tem de troca, de se relacionar. E eu não precisei perguntar para ele, não é da minha conta o que aconteceu com ele. Mas ele pôde entender que, se ele também souber fazer uma boa pergunta, que é o chat GPT ao vivo e a cores, você tem uma boa resposta. Então, acho que a gente está falando aqui muito mais de como a gente respeitar os limites humanos do que o que a gente concorda ou o que a gente discorda. Né? As polarizações políticas, por exemplo, elas não são políticas. Elas não são políticas. Se você estudar direitinho o que acontece quando acontece uma polarização, ela está só exclusivamente em motivações emocionais. Ninguém briga pelo político fulano ou pelo político beltrano. Aquela pessoa está discutindo sobre uma necessidade não atendida dela. E você é o culpado porque tem essa necessidade diferente. Ou conquistou isso de uma maneira diferente. A gente não está mais falando de política há muito tempo. Né? E toda vez que a gente entra, tem um olhar, né, geopolítico, um olhar da humanidade, da sociedade, como a gente está se desenvolvendo, a gente precisa olhar as emoções. Quais são as motivações? Quais necessidades não atendidas que ficaram claras? Porque realmente a gente viu que ia muito além do político X ou Y. Quais são essas necessidades? São muitas ou tinham algumas protagonistas? Assim? O ser humano tem necessidades básicas. Todo o resto é puro marketing. Nós necessitamos de 3 coisas: comer, dormir e ter saúde. Mas essas 3 coisas te colocam ou numa favela ou num apartamento de luxo. Ponto. Não tem mais nada. E a diferença disso está na vulnerabilidade social. E mesmo uma pessoa que esteja num apartamento de luxo, ela pode estar numa hipervulnerabilidade emocional. E se ela está numa hipervulnerabilidade emocional, ela vai atacar. Uma briga de casal não é pelo fato, é por uma necessidade não atendida. O fato em si, o copo está aqui ou está ali, ou você não fez aquilo combinado, isso já não tem mais nada na conversa. Gente, isso é a maior verdade. O problema é a gente conseguir sair daquele calor da conversa, né? E falar, peraí, não é sobre isso que a gente está brigando. Não é por causa disso que a gente está brigando. Aí entra que tá a faltando? pausa, o silêncio, o respeito, o olhar o outro com a integridade dele. Quando você tira da pessoa essa integridade, você tirou tudo. Você tirou o espaço. Espaço. Perfeito. Entende? E isso é a convivência, gente. Mas é interessante, ouvindo, Flávia, tu falares como esse silêncio que tu promoveu dentro do carro é esse espaço que a gente não consegue criar entre as relações e às vezes com a gente mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você deveria se esvaziar de si mesmo para deixar o encontro acontecer. Quer dizer, tu não chegas nos lugares com armas, tu não chegas com as tuas verdades, tu não chega com a tua imposição. Tu tem esse silêncio que a gente deveria saber praticar. É claro que a gente está com um especialista, por isso que a gente está aqui escutando e aprendendo. E olha que interessante, né? Quando a gente é pequeno,
O pai e a mãe nos aplaudem na primeira fala. A gente foi promovido no mundo para falar e não para escutar. Então, essa aptidão da escuta, esse lugar do silêncio, que é tão nobre que agora a gente está tentando colocar em prática. E, claro, muitas vezes não consegue ainda, né? Como ele faz com que tu crie uma harmonização dessas relações que começa contigo, né? Depois tu consiga colocar a tua fala entre essa pausa e o som. E ali tu fez plenamente, tu não invadiu ele, tu ficou no teu silêncio, tu fez uma abertura para essa conversa, né? Que é a vida, eu acho, né? A vida é a conversa, né? Acontecer dos fatos sem atropelar. Agora, quando a gente tá lá numa crise enorme, num problema que a gente tá vendo, como é difícil permanecer e dar esse espaço, né? Pra gente, pro outro, para que aquilo se movimente, se mobilize de uma maneira saudável, né? Tem, assim, aí tem uma série de coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Tem os nossos hormônios, né? Então, o que eu promovi dentro do carro foi a diminuição do cortisol dele. Você ficou mentalizando coisas positivas ou Não. você só se calou, ficou Não. quietinha? Entender a nossa história biológica, como nós, como espécie humana funciona, é a mágica da vida também, né? Da mesma forma que você sabe pegar o seu note e sabe encontrar as coisas dele, você tem que fazer isso com você. Na configurações, né? E fazer uns uploads, né? E uns downloads de vez em quando. Total. E depois jogar umas coisinhas no lixo e dar uma limpada. Né? Agora, entender biologicamente como nós funcionamos. Aliás, vai ser o terceiro livro, que ainda não está pronto, que eu estou escrevendo 3 ao mesmo tempo, Uau! que chama Inteligência Biológica, que é muito sobre isso. Então, no momento de uma discussão, por exemplo, se você está na frente de uma pessoa, a forma de você respirar vai diminuir a respiração do outro. E quando diminui a respiração do outro, você promove uma diminuição de cortisol, que é o hormônio do estresse. E que deixa a gente mais nervoso, e mais falante, e mais irritado, e num posicionamento de fechamento de ideias e de agressividade. Porque aí tem uma série de coisas que acontecem, né, nesse mesmo momento. Então, a pausa e o silêncio, elas são essenciais para uma boa conversa. Não é só... você viu o vídeo, né, eu explicando como você escuta atentamente uma pessoa, não é só você falar aham e ficar quieto. Porque ficar quieto não significa que você está ouvindo nem prestando atenção, mas exercitando, de fato, a diminuição dessa ansiedade. Porque muitas vezes a fala do outro ela é completa. Você não tem que falar nada. Quem disse que você tem que falar? O mais difícil não é saber, é conseguir praticar. Então, sabe um jeito? Eu vou ensinar para vocês um jeito. Tá? Essa dica da respiração já achei Então, muito boa, eu vou usar. É simples assim. Então, se nós estamos conversando aqui, se eu falei algo que te trouxe desconforto, nem estamos discutindo, mas trouxe um desconforto porque puxou uma coisa que já aconteceu com você, você teve uma memória afetiva ali, e a fala ela traz. Às vezes o tom de voz de uma pessoa te coloca no lugar daquele sofrimento que você já viveu. Já aconteceu isso com vocês? Se vocês Com certeza. estarem conversando com uma pessoa e o movimento dela, a fala, Sim. o jeito, te trazer recordações. 38% de toda a comunicação é o tom de voz, né? Então isso é perfeito porque às vezes a gente acha que é o que a gente está falando, mas é muito mais do jeito que a gente está falando. E lembra uma mãe brigando, um pai reprimindo, né? Ou inconscientemente, né, às vezes ou conscientemente. outras coisas, né, que já ou coisas tem boas relacionamentos. também, né? Então, nesse momento, a primeira coisa é trazer a consciência para as suas emoções, as suas. O outro, ele não faz nada. E isso aprenda isso, o outro não faz nada. Quem faz é você, com você. O outro está fazendo aqui, mas aqui tem um monte de gente além da gente. Agora, você é responsável pelaquilo que você sente. No momento que você permite o outro tirar você do seu estado emocional, você já está fora dele. E você já não está mais presente. Você está no futuro de uma relação, de uma conversa. Ou no passado. Neste momento você não está.
E toda conversa, ela é agora, ela é presencial. Ela é real. Né? Então, no momento de um calor, você começa a respirar. Mais lento. E aí você vai respirar. Você inspira pelo nariz, coloca um leve sorriso no seu rosto, porque todas as informações das nossas microexpressões faciais, elas são levadas para o nosso cérebro. Né? Então, você respira, a barriga vai para fora, então você respira. Não assim, que assim você prende o ar aqui e você não oxigena, então você respira. Conta até 4 devagarzinho e expira. E assim você vai ouvindo a pessoa. Você está respirando, inspira, expira só pelo nariz, não pela boca. E você vai diminuindo o seu nível de cortisol. Você vai diminuindo o seu próprio estresse. E quando você faz isso, você faz com que o outro entre nessa mesma respiração e você vai abaixar o hormônio do outro, porque ele vai começar a diminuir a respiração também. A gente faz uma espécie de mimetismo mesmo, né? Onde ele acaba se acalmando com o seu Por posicionamento. osmose ali, né? Mas o que Por você hormônio. faz? Por hormônio. Por hormônio. O que você faz com aquelas coisas todas que estão passando na sua cabeça, querendo revidar, querendo ia- responder? Eu ia perguntar, além da conversa que pode ser em pares ou outros, o que fazer com todas as conversas mentais que a gente tem às vezes com a gente mesmo, A né? primeira coisa é essa respiração. Eu trabalho com executiva há anos, né? E fui executiva também, fui de televisão quase toda a minha vida. Então, primeiro que eu lidava com o machismo, com assédio, né? Com uma violência, assim, né? Tem todo o glamour, né? Você sabe disso. Mas o cotidiano é muito difícil dentro de uma televisão. Né? As discussões, elas são, às vezes, no olhar. Então, quando você senta numa sala de reunião, por exemplo, você já senta com essa respiração. E você vai ver a diferença, porque você está diminuindo o nível de hormônio da maior parte das pessoas que estão lá dentro. Principalmente se você olha no olho. Né? Se você fica olhando no olho dessa pessoa, você vai... São os neurônios de espelho, né? Que funcionando naquele momento, e você consegue fazer isso sem falar nada. Eu estava até comentando para Ellen, Flávia, sobre isso, que eu trabalho num lugar e que eu tenho uma pessoa que em todo início de reunião faz esse exercício respiratório. Quer dizer, né? Como que a gente pode promover, porque às vezes a gente vai tentar encaixar essa respiração no momento de uma crise, no momento de uma discussão, mas como é importante, né, fazer essa prática antes disso tudo acontecer. Mas durante né? funciona, tá? Durante funciona. Durante funciona também, porque você está trabalhando com seus hormônios. E a viagem mental, porque eu chamo de viagem, né? É uma viagem, né? Porque se você não está ouvindo o outro e está viajando, né? Você está numa viagem. A primeira coisa se está muito tensa, você falar, você pode me dar um minutinho? Eu preciso de um minutinho para tomar uma água, respirar e a gente volta a conversar. Vai para a varanda do seu cérebro. Vai para a varanda, que no momento que você movimenta o seu corpo também, você faz com que vários neurônios entram em ação. E eles saem daquilo que eles estão fazendo naquele momento e você promove uma mudança naquele momento. Você corta, interrompe um pouco Você aquele interrompe fluxo, o processo. Né? E aí você toma uma água. Não toma uma água e vai... Não, você toma uma água, respira ali e fala... A gente pode voltar a conversar agora? Eu estou mais calma. Ou eu estou mais preparada. Ou preparado, né? Nós ainda temos a desvantagem de, normalmente, a gente ser olhada quando a gente está em irritação, como louca, doida e nervosa, ou enfim, né? TPM. Porque está no histórico também, né? Do machismo estrutural. Então, a gente ainda tem esse olhar ainda contra nós. Um plus. Né? Então, a gente tem esse exercício, ele tem que ser muito pausado e realmente muito calmo para você conseguir chegar nessa conversa porque você precisa falar o que você está pensando. E falar o que você está pensando tem que estar estruturado dentro de você.
Uma conversa de briga, ela é desestruturada, totalmente desestruturada. Caótica, né? É igual fazer uma apresentação sem ter treinado nada, sem, sabe? E as telas todas zoneadas ali na hora da sua palestra. Entende? Não dá certo. Tem uma estrutura de pensamento e ele funciona também para esta conversa, né? De uma forma geral, quando a gente pensa muito, é porque a gente não está elaborando os pensamentos. Não é na hora da discussão que isso está acontecendo. Você traz para a hora da discussão todos os pensamentos que você já viajou nele. Eles surgem naquela hora. Tá aflorando já, né? Alguma emoção, alguma Eles já estão no falta, limite. alguma coisa já tá ali esperando uma oportunidade para escoar. O regular a emoção, né, fazer essa regulação emocional que a gente chama, não existe controle emocional. Isso é uma palavra que está no lugar errado. Eu entendo quando a pessoa fala, estou tentando me controlar emocionalmente, eu não vou falar para ela, você não tem controle, você tem regulação, né? Não vou pirar a pessoa. Mas não existe controle emocional. Você não para uma emoção. Né? Nós temos algumas emoções universais e a que a gente mais teme é a raiva. Sim. E ela só dura 1 minuto. Como emoção, ela dura 1 minuto e ela é a mais longa. Mas ela reverbera quanto tempo? Porque eu me lembro que eu vi uma vez isso dizendo que algumas das emoções que a gente pratica, em termos de minutos, continuam reverberando no nosso corpo, às vezes até por horas, né? Essa cadeia... Não é bem assim. A emoção é 1 minuto. Tá. Né? O período refratário dessa dor, porque ela traz uma dor, ou ela traz um alívio. Perfeito. A raiva ela também tem o seu ponto positivo. É a partir da raiva que a gente muda o mundo. Quando você está furioso com uma coisa que está acontecendo, você tem uma grande ideia e fala, isso tem que parar. Né? Com certeza. Né? Assim, Chega, né? isso chega, isso tem que parar. Vão acabar com a Deu. fome, por exemplo. Quando, o amor ele vai permanecer nessa onda. Mas é um momento de... Isso tem que parar, as pessoas não podem mais morrer de fome, é que você vai criar uma solução. Né? Então, a raiva... todas as emoções, elas têm os dois lados. Até a alegria, ela pode ser ruim. A felicidade, né? Ela pode ser ruim, né? Mas a raiva, ela dura 1 minuto. O que acontece é que o seu nível de cortisol alto, que ele chega, que é um hormônio, estou falando de um só, mas a gente pode falar de vários, tá? Quando você está num estado de estresse, a gente dispara mais de 70 hormônios diferentes. Uau, 70. Né? Uma cadeia bioquímica feroz. Feroz. Mas o cortisol é o cara que tira a gente dessa posição mesmo, desse prumo. E o cortisol, ele fica rodando no nosso organismo por 6 horas. Foi O isso que eu cortisol, li. o hormônio, não é a emoção. Então, esse hormônio, ele vai trazer outras 6 coisas. horas? 6 horas. Então, foi se exatamente você isso que eu tem li. uma vida extremamente estressante, aí que vem o burnout, entre outras coisas. Claro, eu estou limitando num quadradinho só para a gente recortar essa conversa. Mas se você tem uma vida estressante o tempo inteiro e você dispara o seu nível de cortisol toda hora, você tem ele rodando no seu corpo sem parar. E não tem um remédio que você tome para diminuir o nível de cortisol. Né? A única coisa que você pode fazer é meditação. Meditação. Que é a respiração plena é a base de uma boa meditação. Então, você pode começar aprendendo a respirar. A respiração é tudo. Não tem outra coisa. Você acorda de manhã e você sabe que você está vivo porque você está respirando. Né? Então, se você não sabe respirar, você não sabe viver. E, gente, estou precisando aprender a respirar melhor. Todo mundo precisa resgatar a história da respiração. Você nasce num respiro, você respira para sentir o mundo, você respira para se acalmar, ou você respira errado para se irritar. Uma pessoa nervosa, ela tá... Não é assim que ela fica? É uma irritação, é uma coisa... E você vê um cachorrinho respirando... Agora, você vê uma pessoa calma respirando, você não percebe. Você não percebe. Por quê? Porque ela está em plenitude. Eu tava vendo que eu não percebo a sua respiração, por exemplo. Eu tenho muita ansiedade, né? E você estava falando da raiva, dessa respiração curtinha e tal, que é mais óbvia, mas a da ansiedade, ela pode ser assim o dia inteiro, por exemplo. Então, E ela vai aumentar o seu nível de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Exato.
E nas aulas de fono é que eu fui descobrir isso, que eu respirava errado. Que na hora de falar, eu tô com tanta ansiedade para falar aquilo tudo, que eu não falo assim como a Flávia. Tipo, você também fala pausadamente, eu Você acho. tá ótima, Ellen. Não, eu melhorei muito, mas eu era muito pior. E eu tomava muito café também, então eu sou o sagitário café com também. aquário, aceleradaça. Eu falava... Eu era muito enérgica, as pessoas falavam, nossa, você não é nem no 220, né? Você é no 400 e tanto, você é ligada no 400 volts. E não sei o que, eu ficava assim, pois é, era recorrente ouvir isso. Eu falava muito rápido e eu comecei a ficar rouca, comecei a ter problemas nas cordas vocais. Olha. Porque eu não fazia a respiração para falar corretamente. Porque me dá uma ansiedade. A minha cabeça pensa muito rápido. E a fala, eu acho que ela tem que acompanhar. Mas não, eu tenho que frear a minha cabeça um pouquinho, sabe? E aí colocar as minhas ideias com calma, não ficar nervosa, assim, de chegar aonde eu quero, de se alguém interromper, tudo bem, deixar as coisas acontecerem mais. Isso é maturidade, né, gente? A gente vai A maturidade é aprendendo. uma benção É uma nisso, bênção, né? Nisso. Só sim. nisso, porque todo o resto eu vou contar que eu vou... Não, a maturidade ela é boa sempre. A idade é gente, que tem É. aí uma... Eu aprendi muito isso, assim, de deixar a conversa ter uma vida, sabe? Deixar as coisas acontecerem, não ficar com aquela ansiedade de... Acho que também pela profissão, nossa profissão, Sim, né? é. De liderar ali, você não pode deixar um silêncio. Eu seria uma ótima locutora de rádio, por exemplo. Não pode deixar um segundo naquela época, né? Falar, e levar sempre para o próximo ponto e tal, não sei o quê. Agora eu já consigo curtir mais. E acho que o mundo corrido de hoje pede pra gente gravar 30 segundos de vídeo, 15 segundos, não sei quantos caracteres minuto no no Twitter, máximo, tudo né? muito curtinho. Cara, beleza, tem esse lugar? Tem. Mas tem também quem quer assistir um podcast de Tem. 1 hora ou 2 e que vai tá curtir. feliz com esse respiro. Eu mesma, ultimamente, tenho apreciado muito essas conversas que tem um respiro e às vezes tem até um silêncio, assim. Sim. E as pessoas podem pensar. Não é assim, te pergunto, tá, responde logo que eu já tenho outra pergunta. E a gente tem pouco tempo. É uma coisa mais gostosa, a gente vive aquele momento com as pessoas, de fato, né? A ansiedade, ela é muito interessante, a ansiedade, né? A ansiedade é a síndrome do amanhã, né? Você tá lá no amanhã o tempo inteiro, né? E a depressão você tá no ontem, né? Agora, você viver o aqui e agora é a experiência da plenitude, né? Eu estou aqui, nós estamos juntas aqui. Isso não vai acontecer de novo. A gente pode se encontrar de novo. Que a gente pode adorar fazer de novo um podcast juntas, mas não é a mesma coisa. Não É um esse outro momento, é uma outra conversa, é uma outra história. Esse momento é único. Esse agora, ele é único. Esse a gente vai guardar, porque ele é único. É um agora seguido de outro agora, né? É único. E é tão né? legal isso, né? Então, a ansiedade, quando você tiver muito pensamento, uma ideia é você começar a fazer essa respiração, que é só pelo nariz, e bem calma. Conta 4, 4, 4, 4 inspira, 4 expira. Sempre Com a pela barriga, né? com a barriga e não aqui, porque senão você impede a respiração. Às vezes até né? a roupa não deixa, né? Mas a gente respirar com a barriga. Mas com treino, você faz isso assim. Eu faço isso o tempo inteiro. Toda conversa Já tá minha, ela é automático, respirada. né? Eu falo que minha conversa é respirada. Isso já vai diminuir a aceleração mental. Muito. Porque você está contando também. Então, até você adquirir prática, você está contando. E aí, se você quiser dar uma amplitude espiritual para isso, você respira cantando um mantra. Ou fazendo uma oração, se você é católico, ou se você Ou não é sabe o evangélico, ou alguma coisa que te conecte com o que você considera espiritual. Porque você tira completamente o foco daquela preocupação e fica no divino que está dentro de você. Isso é um exercício de viver. O divino que está em nós é o que nos constrói. Não é o divino do outro. Esquece do cara que falou que você tem que fazer isso na tua igreja. O divino dele não é o seu. E isso é muito importante as pessoas compreenderem.
Né? Quando existe também as brigas religiosas e polaridades de crenças, você perdeu o sentido do que é ser humano. Deus é um só, mas o seu divino é seu. E você tá nessa conexão só sua, te tira de qualquer problema. Porque você não está mais no problema. Você tem autonomia, né? Você tem autonomia. E você diminuiu de uma tal maneira todos os seus hormônios. Você colocou o seu corpo em ascensão de novo. Isso não tem como você não ser ouvido e você não ouvir. Eu vejo que você fala bastante sobre autoconsciência, autoconhecimento, e acho que esse é um ponto que muitas pessoas não entendem ainda. Eu acho que é legal de você falar, porque você se perceber numa briga, você não se percebe, você só tá brigando, você tá no automático. Aí você fala, caramba, olha pra você e olha pro outro, assim, meio de fora, e fala, aí você consegue perceber, a gente não tá brigando mais por causa daquela água. A gente tá brigando, olha só, ele tá carente, pô, eu fui grossa, aquela... Aí você vai ver que foi uma sequência de desafetos, ou de grosserias, ou de desentendimentos que levaram àquele lugar. Mas começa com a percepção de você mesmo. Exato. Queria que você falasse sobre isso, porque isso é tão importante. A gente tem gente que vive uma vida inteira sem se perceber, sem saber quem é, sem olhar para dentro. Aí é um jargão, olhe para dentro, mas a pessoa fala, como? Não que entendo. Dentro, né? Que dentro. Onde? Que dentro. Né? Cadê isso? E também aí começam as casinhas, né? A gente construir as casinhas para colocar as pessoas dentro dessa casinha, né? Essa é a primeira coisa. Tira a imagem de tudo que você sempre teve sobre uma pessoa com autoconsciência e espiritualizada. Ela não veste uma roupa específica. Né? Logo no início da minha carreira, eu fui apelidada como o bicho grilo que deu certo. Por quê? Super natureba. Imagina isso, gente, em 1990, né? Natureba, vegana, mora na horta, né? Eu vivo na horta. Antes de vir para cá, eu acordei cedinho, porque eu queria mexer na horta no amanhecer, porque eu gosto do orvalho, né? Que lindo. Então, na minha horta, mexendo, né? Construindo meus sonhos ali, né? E aí depois eu me arrumo, venho pra cá e sempre fui muito espiritualizada, de fato, mas as pessoas precisam te colocar numa casinha. Então, elas nunca entenderam como uma pessoa de televisão poderia ser uma pessoa tão espiritualizada também, né? Ou que tenha negócios, que tenha empreendimentos, que tenha histórias, né? Então, tirar as pessoas da casinha é essa primeira coisa. Todos nós estamos nus, né? Todos nós somos iguais. Não tem ninguém que tem diferenças. Nós temos uma estrutura humana com as diversidades que vêm de tudo, né? De cor, de formatos. Nós somos uma espécie humana. Nós somos uma espécie, não tem outra espécie. Nós somos uma espécie humana, né? As outras são outras espécies, né? Então, para ter autoconsciência, você tem que zerar. Zerar da onde você acha que você está. Você não está lá onde você está pensando que você está. Não está. Você é uma espécie humana muito próximo dos macacos, com 1% de diferença. Isso é muito louco, né? E até dos camundongos, né? Também. E você se apega a 1%. Se apega aos 99%, minha filha. Entendeu? Que a única diferença é que você anda diferente. E esse 1% tem toda essa maravilha que nós somos. Que coisa. Esse 1% é extraordinário. Mas nós somos uma espécie humana. Mamíferos que a gente deve olhar as pessoas com isso. O que difere totalmente a gente dos outros? A nossa autoconsciência. Saber que nós podemos nos tornar pessoas melhores. Não é mais bonito, mais rico. Isso tudo são os prazeres da terra. Mas quando você morrer, os arrependimentos são sempre os mesmos. Não estive próximo das pessoas que eu mais amei. Eu não me cuidei. Eu não fui curioso o suficiente. Eu não me diverti. Ninguém vai morrer e falar assim, meu Deus do céu, não comprei.
Eu não comprei aquela casa. E o cara tá lá. Não vai ser isso. São os relacionamentos, são as emoções. É o básico da nossa história. E por que você precisa morrer para se arrepender? Por que você não pode viver uma vida plena com tanta oportunidade de viver essa plenitude? Então, a autoconsciência, ela está numa escolha. Numa escolha de querer ter as pessoas ao seu lado. De ter a convivência de tudo. E ter medos, e ter ansiedades, e ter saudades, e ter tudo. Tudo isso faz parte do pacote de viver, né? E essa autoconsciência, ela é cotidiana. Então, eu poderia estar no carro super ansiosa com o horário que eu combinei com você. Porque eu gosto de chegar 30 minutos antes sempre. Mas eu vi, eram 10h17 que eu chegaria aqui. Então, a única coisa que eu poderia fazer é avisar que eu chegaria 17 minutos atrasado do combinado, que vocês se preparassem. E, infelizmente, era o que eu podia fazer. Se eu ficasse ansiosa e, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu ia chegar aqui numa outra vibe, entende? Corrida, ai meu Deus do céu, não sei o quê. E atrapalhar todo o contexto que a gente estava combinando. Isso faz parte da autoconsciência. O que eu posso fazer para quando eu chegar lá, eu não tirar as pessoas que estão me esperando do ambiente saudável que a gente pode ter junto. Mas isso é de uma nobreza, né? Isso é de uma nobreza, total. Assim, e até muito trazer grande. essa paz, porque às vezes está um Perfeito. caos e você chega e fala, gente, uma pessoa consegue mudar essa energia, né? Você chega com uma vibração diferente. A autoconsciência, ela tá em você entender que você faz parte do mundo e você está interligado. Nós vivemos em interconexão. Qualquer coisa que eu faça vai interferir na sua vida, mesmo que eu não te conheça. E se eu te conheço, é uma interferência direta. Não existe você meditar para si. Você só medita para o mundo. Você só medita para o planeta. O bônus é que você fica bem. Mas, na verdade, o olhar da autoconsciência eu quero um mundo melhor. Eu posso fazer isso se eu cuidar da onde meu braço alcança. Você só precisa do seu braço. Se você não sabe o que está acontecendo com a pessoa que trabalha na sua casa, se você não tem um olhar amoroso para essa pessoa que está dentro da sua casa, ela não precisa ser uma pessoa que trabalha lá todo dia. Hoje é raro isso. Né? Você consegue uma faxineira, uma ajudante, não sei o quê, né? Se você não tem ideia de nada, você já não está fazendo o que seu braço alcança. E a gente tem, né, Flávia, uma tendência, eu acho, assim como ser humano, às vezes a gente também quer fazer coisas grandes, né? A gente vem desse lugar. Uma vez eu tive uma palestra que eu achei linda, e tinha um mestre espiritual e ele falava, né, que chegou um senhor e ele falou assim, eu queria muito ajudar, eu queria fazer uma instituição, eu queria fazer uma ONG, eu queria fazer tal. E o mestre olha pra ele e fala assim, e a sua mãe, como é que tá? É isso aí. E daí ele disse, não, mãezinha muito brava, mãezinha muito difícil, mãezinha não sei o quê. E daí ele devolve isso, né, pra essa pessoa e diz assim, não é sobre a instituição, não é sobre a ONG, é a sua mãe, né? Então, assim, numa tradução, às vezes a gente quer muito também fazer, eu acho que alargadamente as coisas, o impacto, se a gente saber que o impacto inicia na gente, né? Quando a gente faz pra gente, faz o seu, né? Arruma a sua casa antes, né? Que daí as coisas também vão fluir dessa maneira. E foi engraçado, porque foi um momento de aprendizagem coletiva ali, porque ele trouxe isso no meio da palestra e ele foi colocado, não, olha aqui, ó, pequeno, faz pequeno. Pequeno funciona pro grande, né? Que é esse lugar que tu trouxe da autoconsciência, né? Se a gente colocar a autoconsciência no lugar do cotidiano, você acordar em bênção, respirando. É o primeiro agradecimento do dia. Se você não está respirando, você morreu. Lembra disso. Entendeu? Você já está no primeiro momento. Quando você coloca o pé no chão, você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Esse vai ser o melhor dia da minha vida.
Eu quero sair daqui hoje, dessa cama, e eu quero impactar. Não a humanidade. Pode ser... Eu moro com um cachorro. Eu quero acordar de manhã e dar todo o meu amor para esse cachorro. E depois começa o meu dia, eu tenho um trabalho, tenho uma coisa. Todas as coisas que você olhar com autoconsciência, que é a consciência que o outro, ele faz parte da sua escolha, isso já é autoconsciência. O autoconhecimento é o que você sente a partir de tudo que acontece no mundo. A autoconsciência é o que eu sinto me traz um comportamento que impacta no micromundo e no mundo. Então, o autoconhecimento é você saber quem você é. A autoconsciência é saber quem é você no mundo. E o quanto você impacta no mundo. Qual é o rastro que você deixa? Mas um antecede o outro, Flávia? Como que tu vês isso? Eu acho que a partir do autoconhecimento você desenvolve e pode trabalhar a autoconsciência. Eu criei uma plataforma que chama A Equação. Essa plataforma eu criei em 2016, que é uma plataforma, por isso que ela chama A Equação, né? Eu discuto nela, a partir de ciência, tecnologia, a alma humana, né? Como a gente consegue desenvolver a autoconsciência a partir de tudo do cotidiano, de tudo da vida. Das coisas mais complexas, como a espiritualidade, das coisas mais difíceis, como a ciência, e das coisas mais novas, como a tecnologia. Quando eu criei a plataforma, que foi em 2016, né, já tem um tempo aí, eu já criei ela com tecnologia. Eu já atendia online há 8 anos. O meu pai, né, que eu estava falando dele agora, na nossa clínica a gente já tinha o atendimento online desde 2017. Já estávamos preparados para o que viria. Mas por quê? A autoconsciência. Eu preciso acompanhar o que o mundo está fazendo e precisando para eu poder estar presente. Esse delírio de, nossa, achei o ovo de Colombo, né? Agora eu tenho, né, a solução do planeta na mão, eu acho lindo. Eu acho que isso está na adolescência e nos jovens, que tem a certeza absoluta que eles vão mudar o mundo. Eu também já quis mudar o mundo várias vezes, no entanto, quando eu criei o Repórter Eco junto com 2 pessoas, eu queria mudar o mundo a partir do Repórter Eco, claro. Eu tinha 20 e poucos anos, né? E a maior potência de voz que eu poderia ter era através da televisão. Falei, eu vou lá. Eu planejei tudo para estar lá. Eu não queria estar na televisão, eu queria a potência da voz. E aí criei o programa, raspei minha cabeça, fui lá falar, estou aqui para falar sobre sustentabilidade e bondade. Mas não é isso que muda o mundo. Não foi isso. O que muda o mundo é a gentileza, é o cuidado. A bondade tu trazes, A bondade, né? é o carinho, é a compaixão. A compaixão é a maior revolução que existe. E o altruísmo é a grande tecnologia. E como viver a compaixão e o altruísmo? Com autoconsciência. Quando a gente olha para o outro já com, sabe, arrogância e achando que ali não tem nada, você já perdeu a autoconsciência. Você não tem que ficar com pessoas que você sabe que vão te prejudicar. Eu conheço várias. Eu já tive muitas pessoas que me prejudicaram. Eu sempre quero que elas sejam felizes, mas eu não preciso estar convivendo com elas. Não significa que ninguém é santo aqui na Terra. Tá na Terra, você não é santo. Né? Você está aqui para aprendizado, você está aqui para trazer coisas. Né? Eu nunca me senti parte de nada. Eu sempre me senti à parte. E esse foi um grande aprendizado, né, também de você não fazer parte. Porque quando você não faz parte, você precisa aprender e fazer parte. Para quem não sabe, Flávia, o que seria o significado assim de compaixão e o que seria essa parte do altruísmo? Compaixão não é você olhar o outro e falar, nossa, eu sei o que você está sentindo. Compaixão é querer que o outro
ele sinta toda a potência do amor. E você sentir verdadeiramente pelo outro esse amor. Que ele tenha tudo que você tem. Você quer que o outro tenha tudo que você tem. Não é assim, eu quero acabar com a pobreza do mundo. Não, você sentir na sua alma que é um movimento que você pode fazer que alcança o seu braço e que você vai passar de um para o outro. Né? Se você expressa compaixão por uma pessoa, ela vai expressar compaixão também. Ela vai ser treinada para isso. E se, olha, vou te falar, se a gente levar a meditação para dentro das escolas, com uma respiração plena, com um olhar compassivo, nós não teremos guerras em, no máximo, 3 anos. Você consegue meditar todos os dias? Todos os dias. Quanto tempo? 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Uau! E a cada hora, Bastante. 1 minuto. Essa é a dica de ouro. Se eu puder, A cada hora você para 1 minuto? 1 minuto e você medita durante 1 minuto. São 8 minutos do seu dia em silêncio, em pausa, em total consciência. Quem sobre quiser começar amanhã, pode começar A cada hora 1 minuto. Inclusive, na minha plataforma da equação, eu travo a plataforma. A pessoa está assistindo a aula ou mexendo no mouse, eu travo, a pessoa não tem como fazer nada. Aí entra uma meditação por 1 minuto e depois ela volta. Até você pegar o hábito, né? É. Eu vi você falando do Richard Davidson, Isso. que fez um estudo onde ele mostra o quanto que a bondade é benéfica para o cérebro. Exatamente. Eu achei isso tão interessante, porque a gente pensa para o cérebro jogar xadrez, fazer leitura, até meditar. Agora, a bondade, que incrível E ela isso, está né? dentro desse complexo da compaixão que a gente está falando aqui. Né? O ativismo altruísta não é eu não tenho nada e você tem tudo. É nós temos. Eu dedico parte da minha vida para nós. E isso é um exercício. Não fazer as coisas pensando só em si, E mas fazer no todo alguma que coisa. somos. E fazer alguma coisa. Se você faz um trabalho voluntário na sua rua, se você ajuda um número de pessoas ali, não fica querendo aquela coisa, né? Vou construir uma ONG com 3 milhões. Não precisa. Isso é tão simples, é tão produtivo, né? É simples. Você vai no centro espírita do seu bairro, na igreja do Isso. seu bairro, no condomínio, no Isso. prédio. E se você não tem uma conexão religiosa, você tem uma conexão espiritual. Essa conexão espiritual é a compaixão. Essa conexão espiritual é o altruísmo. Você não pode pegar a família que trabalha na sua casa, por exemplo, e levá-los para almoçar num lugar interessante, saber o que está acontecendo com eles, prover para essa pessoa material escolar se ela não tiver. Eu dou outra educação que ela não tem. O que você pode comer para não sentir tanta dor de cabeça? Será que se trouxer os seus filhos aqui em casa, eu posso mostrar para eles de onde vem a comida? Né? Vamos lá para a horta e etc. Então, você pode fazer coisas, sabe? Pequenas, mas Pequenas, grandiosas nas suas consequências. né? E uma semente plantada, gente, é uma semente plantada. Não fica esperando que você vai conseguir. Olha, pensa bem, vamos ver uma festa. Você dá uma festa, quantas pessoas confirmam? 10% que confirma, tá? O resto esquece de confirmar. Aqui no Brasil, então, eles nem entendem que isso impacta no número de coisas que você vai colocar lá dentro. Então, as pessoas já são mal educadas. Aí depois, quando você está na festa, dos 10% confirmaram, só 10% vão. Quando você faz uma venda, se você tem um grupo de 400 pessoas que você está fazendo uma venda direta, você só vende 10%. Então, querida, é isso. Entenda que você não vai alcançar a humanidade inteira. Eu vi você falando também, numa postagem, sobre a geração Z. Que as pessoas têm reclamado bastante sobre essa geração, que eles são preguiçosos, corpo mole, enfim. E você me fez pensar, né, nesse seu texto, que você pergunta assim, será que eles são corpo mole ou será que é uma nova forma de se pensar? E eu lembro que há um tempo atrás estava muito em voga, assim, falar. As gerações que estão chegando agora não são as gerações do ter, como as gerações anteriores, mas as gerações do ser.
Quais são essas diferenças que você vê? Como você enxerga essa geração Z? Eu que acho é que tão mal falada a gente já hoje em tá dia, num outro, né? no, Pela em outras nossa gerações geração. já, né? A Z já foi também. Então qual né? que a gente vai? A gente vai pro A agora? Começa tudo de novo? Eu fiquei pensando nisso Onde também. estamos no alfabeto? Sabe o que eu acho? A gente vai pôr pro é melhor, né? A gente vai fazer Começa de randômico. novo. A vida é randômica. Aí né? eu pensei, o AI tá aí, né? Inteligência artificial, então de repente agora vai começar tudo de novo. Eu acho assim, eu não vejo diferença em gerações. Eu vejo diferença em pensamentos mesmo. Eu não sou da minha geração. Eu tenho quase 60 anos. E quando eu olho a minha geração, eu falo, eu não sou aquela pessoa. Eu não penso o que eles estão pensando. E quando eu vejo na inteligência artificial e emoções, que eu estou cada vez mais me especializando nisso, daqui a pouco está saindo do meu doutorado isso, as pessoas que vivem nisso, elas têm entre 18 e 30 anos. Eu estou lá com eles, ali, vendo aquilo ali. E quando eu planejei toda a minha plataforma, não existia nada disso. Eu construí um pod que ele é inteiro, né? Ele é físico, mas ele é a construção do bem-estar a partir do que você escolhe dentro da sua cabeça. Você entra estressado e sai desestressado a partir de todo um complexo de equipamentos que eu coloquei lá dentro, mas que você não sabe como eles funcionam, mas que a partir da sua emoção você entra e você sai desestressado. Eu criei isso, eu tinha 17 anos. Não tinha como realizar porque não tinha tecnologia. Só consegui fazer agora. Então eu fiquei esperando e fui atualizando a tecnologia até hoje. Então quando a gente fala de geração, a gente está limitando o nosso pensamento sobre a humanidade, de novo. Generalizando, né? E generalizando e botando naquela caixinha. Monge veste assim, cientista nerd é assim, né? E assim a gente vai, porque a gente precisa de tribo. Tribo X, então a gente vai construindo as nossas tribos. Agora, se a gente expande e fala, espera, ele nasceu com o mundo na palma da mão. Ele não tinha que ir lá buscar. Como que ele vai lá buscar aqui? Deixa eu aprender com esta pessoa. Então, quando a gente olha as pessoas que nasceram depois da gente, não essa geração, mas as pessoas que nasceram depois da gente, o que elas estão trazendo é um download diferente de informações. E a gente também pode mostrar um download para eles fazerem um upload de nós, de coisas que eles não sabiam. Mas as necessidades deles são iguais. De novo. As mesmas necessidades. Saúde, dinheiro, trabalho, família. amor, luto, morte, medo. São os mesmos. Ou seja, precisa haver uma troca, né? Respeitar o que foi eles estão vivenciado fazendo. por nós, que viemos antes, e também respeitar o que está sendo trazido agora. E os novos medos, né? Que são medos diferentes. A minha geração tinha medo de segurança, então tinha que comprar casa, carro. Gente, vendia-se telefone. Você imagina uma coisa dessa? Você comprava 20 números de telefone, porque era um bem. Você alugava o número do telefone. Que engraçado pra isso, chegar né? ainda. Demorava. E aí você tinha 24 números diferentes, com final tanto. Qual número você quer? E você vendia o final do número. Então, a diferença do ter para ser é a dimensão, tanto geográfica, quanto a expansão da vida. Se tudo está na palma da mão, você tem tudo na palma da sua mão. De informação, perigos, compra, tudo que você quer está na palma da sua mão. Como que a pessoa vai querer ter algo que ela pode expandir para ter do outro lado do mundo? Por que ela vai querer ter uma casa em São Paulo? Por que ela vai querer morar num lugar se ela pode morar em vários? Por que ela vai querer trabalhar num lugar o resto da vida se ela pode ter experiência de trabalhar viajando? Hoje em dia são muitas possibilidades, né? Tudo a partir da internet, você diria? Eu acho que a internet propiciou o olhar e a democratização da informação. Né? Hoje você tem uma formação completa, se você quiser, gratuita. Até em universidades como Harvard, por exemplo. Mas tem que saber onde está.
Por isso o pensamento crítico ele é extremamente importante. O que buscar? Tem muita gente que pergunta assim pra mim, você é super tecnológica, né, Flávia? Você fica direto. Não, eu não fico direto. Eu sou muito produtiva e muito inteligente. Mais seletiva. Quem trabalha pra mim é a tecnologia, eu não trabalho pra ela. Então, eu otimizo a minha mente, eu otimizo as minhas emoções e eu otimizo o meu trabalho. Por que eu consigo escrever tanto? Porque eu uso tudo que a tecnologia tem pra mim. Tudo. Enquanto as pessoas acham que inteligência artificial é agora, a gente vive em inteligência artificial há mais de 10 anos. É porque tem o boom do ChatGPT, tem o boom da inteligência, da realidade virtual, e você acha que é hoje. Mas não é hoje. E como que a gente consegue selecionar, fazer essa seleção de como a gente vai gastar o nosso tempo? Porque eu vejo que é um dos maiores problemas, que é muita informação, a visão que começa a doer, a dor de cabeça que vem com aquelas luzes, aí você desliga o celular, aí é uma televisão, ou então um computador, ou então cada hora um estímulo diferente. Como que a gente consegue um equilíbrio? Porque muitos problemas vêm a partir daí, né? Eu mesma, eu escuto o meu corpo. Eu sinto que eu começo a ficar esquisita. Eu começo a ficar com a visão meio estranha, me dá um pouco de enxaqueca, uma leve... Sei lá, eu começo a ficar esquisita. Eu falo, estou há muito tempo aqui no computador. Preciso passear com o meu cachorro. Ou então vou na varanda. Que eu tenho uma varanda, não preciso só na varanda do cérebro. Posso ir na varanda, pego um arzinho, faço um chazinho do meu boldo, da hortinha. Como que você acha que a gente consegue mais equilíbrio? Porque... a gente faz isso, mas muita gente não consegue. Meu namorado, por exemplo, eu brigo muito com ele por causa disso, porque ele não consegue achar esse limite. E a internet é eterna, né? Você pode ficar lá para sempre. Para mim, TikTok é documentário. Eu amo aquilo. Amo. se eu não combinar comigo mesma que aquilo tem prazo, eu vou me divertir e vou ficar ali. Eu amo TikTok, gente. Você coloca um limite, então. Vou ficar aqui até tal hora. Eu coloco limite. Por isso que eu brinco que TikTok é documentário, porque eu estudo muito, então eu falei, o que você vai fazer? Um documentário, é TikTok. Então, assim, acho que tem algumas informações importantes aqui que a gente pode trocar. O ter pra ser tá aí. Você ser uma pessoa plena e viver em plenitude é você ter tempo para viver. Não há como ter tempo para viver a história da vida se você está colado numa história que não é sua. A internet não é sua. É a história de outras pessoas que você está vendo, ouvindo, comparando, desejando, implicando, ou escrevendo ou falando. Não é sua história. A sua história é atrás da mão. Não a mão. É atrás da mão. Então essa é a primeira coisa. Quando você tiver essa consciência, você fala, bom, então o mundo é aqui. Né? O mundo de lá é um mundo que eu posso ter uma contrapartida com ele. Mas o mundo é aquele que eu escolho. Por isso que o autoconhecimento, ele traz essa oportunidade. Né? Eu fico viciado fácil. Tem pessoas que... Aí a gente vai falar de hormônios de novo. Existem pessoas que viciam, que elas começam a se viciar com Coca-Cola e elas terminam com coisas gravíssimas, porque elas têm uma facilidade para qualquer tipo de vício. Entendi. Da fala, da comida, elas têm uma voracidade. E o vício, ele está no mesmo lugar do cérebro do prazer. Então, tem dopamina, tem prazer, tem vício. Tem que tomar muito cuidado. A internet, ela vive de dopamina. Ela alimenta a dopamina o tempo inteiro do seu corpo. E ninguém fez isso de propósito, gente. A gente está falando aqui de Big Techs, né? Então, tá tudo construído para isso. Né? A gente mesmo, quando está numa palestra, eu dou muita palestra, o que eu faço na minha palestra é gerar dopamina em quem está me ouvindo. As pessoas param para me ouvir, porque eu sei gerar dopamina. E as pessoas estão cada vez mais viciadas Exatamente. Nesse estado, né? Nesse estado. Então, o que eu quero é fazer com que a pessoa tenha o hábito de ouvir coisas boas. Então, eu vou trazer todo esse conhecimento que eu tenho para fazer a pessoa parar e me ouvir. Mas eu poderia fazer o contrário. Poderia destruir uma conversa também alimentada com dopamina. Então, se a pessoa compreender que ali tem uma Coca-Cola
um chocolate, Uma batata uma cocaína, ela talvez vai entender que ela está alimentando uma parte do cérebro. Hoje, inclusive, já tem áreas específicas da psicologia e da psiquiatria para vício de tecnologia, vício de internet. Pois é. Que você tem que tratar mesmo. A pessoa fica doente, ela tem abstinência, ela tem uma série de Celular, coisas, né? né? Ela não sabe mais viver sem aquilo. Não, isso realmente é um cuidado. Então, coisas importantes, por exemplo, quando você para a cada hora 1 minuto, você já descansa os seus olhos e você descansa todas as percepções que você tem, tanto emocionais como de sensação, sensitivas mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante de fazer. Eu trabalho praticamente o dia todo na frente de um computador, né? Então, o meu exercício entre esse período é não entrar. A gente tem o cérebro funciona de formas muito interessantes, né? E os seus neurônios, eles são comandados se você saber como é que ele funciona. A gente não tem livre-arbítrio, tá? A gente tem hormônio. Livre-arbítrio é outra conversa, para mais de 2 horas. Mas a gente tem hormônio. Agora, se a gente sabe como funciona, a gente melhora essa participação dos hormônios no nosso corpo. Então, quando você para a cada hora 1 minuto, você já dá uma regulada emocional, uma regulada nos hormônios. Depois, você trabalhar com um óculos amarelo. Existe um óculos específico, ou você pode colocar as telas tanto no celular quanto no computador para diminuição de luz. Dá no mesmo óculos ou O colocar óculos é nesse- melhor. Você Ele tem? é um complemento, tem. Você usa? Ah, eu vou comprar um Eu desse. uso. É um óculos específico, depois eu posso até te É mandar um link. estiloso, assim? Tem vários modelos, assim. Tem Ah, eu vários quero o modelos. link, me manda. Mando. Tem vários modelos para você escolher. Esse óculos, o que ele faz? Ele deixa o seu corpo na temperatura certa do dia e da noite. Nós temos um relógio, vários relógios biológicos que funcionam ao mesmo tempo, tá? A gente não tem um, a gente tem vários. Mas vamos falar de um relógio biológico master, que é o nosso Big Bang. Quando ele está desregulado, você tem a desregulação de hormônios, de emoção, de tomadas de decisões inteligentes. E quando você está na frente do computador o tempo inteiro, ele inverte o dia pela noite. Então, o que acontece? Chega à noite, você está lá na frente do computador, ele está achando que é dia. Então, ele não vai mandar para você os hormônios de descanso para você dormir e ficar bem. Ele vai mandar para você adrenalina, noradrenalina, e etc., que você vai ficar ligada. Então, usar o óculos vai regular também essa luz do seu cronótipo, né? do seu relógio biológico. A outra coisa é você saber também a hora de parar, né? O ideal é 18 horas, tá? 18 horas eu desligo tudo, né? Eu moro Eu faço isso também. numa casinha, né? Assim, num sítiozinho, com Começa a horta e tudo. anoitecer. Eu já desligo, já não tenho mais contato com tecnologia nenhuma. Eu vou ler um livro, adoro cozinhar, tem muita coisa que eu gosto de fazer em casa. Eu faço coisa pesada mesmo, de pedreiro, de encanador, porque eu adoro. Então, eu construí a minha casa. Acabei de fazer uma reforma grande lá, agora eu mesma. Então, eu vou fazendo essa outra coisa, palpável, né, assim... Tátil, né? Que não ligada à tecnologia. Que não é ligada à tecnologia. Natural. Ai, quero muito te trazer de volta. Tem muito mais Volto. coisa para te perguntar, mas fiquei muito feliz com a sua presença. Muitíssimo Eu obrigada. também. Quero mostrar o livro que eu ganhei de presente da Flávia. Olha que legal. Olha esse título. Uma sobe e puxa a outra. Bem o que a gente fez aqui hoje, né? Muito bem. Maravilhoso. Eu amo ganhar livros e fiquei muito feliz com esse presente. Obrigada. Muitas histórias inspiradoras. E tem volume 1. Esse é o 2, né? Esse é o 2. O volume 1 já é best-seller, inclusive. Muito legal. E estamos esperando ansiosamente o seu próximo livro. Como é que já, chama? já. A Equação, uma jornada de autoconsciência. Maravilhoso. E o da biologia? Inteligência biológica. É porque esse... Tem 3 para serem Ela publicados. os três ao mesmo livros ao tempo. mesmo tempo. Deixa eu mostrar o pequenininho. Olha, gente, para quem tem preguiça de ler, esse aqui, ó, é uma mão na roda. São 100 fichas que ele te estimula a pensar. Então, ele te ajuda no pensamento crítico também. Mas ele não te dá o que fazer. Ah, tá. Ele abre uma porta para o seu pensar. Para né? você refletir naquele dia. E esse aí é a fórmula perfeita para você aprender a usar o chat GPT. Se você não sabe usar, compre os meus livros que você vai aprender a usar.
Maravilhoso. Perfeito. Obrigada, querida. Obrigada Tudo de bom a pra você. você, muita luz. Até Amém. o próximo, eu vou te trazer Pra de você novo. também. Até breve. Obrigada, queridíssima. Tchau. Imagina, minha parceira. prazer. Obrigada, Mais uma vez. Flávia, maravilhosa. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Escrevam nos comentários, curtam, compartilhem e a gente se vê no próximo. Beijos.